Nós precisamos ter maturidade para entender que o sofrimento vai fazer parte da vida, queira você ou não. Aquilo que hoje você vê de sofrimento na vida do outro, e você às vezes na sua maldade tem até um pouco de alegria de falar, ele merece isso, cuidado. Porque aquilo que acontece lá, também acontece aqui. A vida às vezes traz surpresas que a gente nunca poderia imaginar. Agora, a grande questão é, o que eu faço com esse sofrimento? Como que eu lido com essas dores? Porque o sofrimento, no final dele, você pode sair derrotado, mas você também pode sair dele empoderado. O apóstolo Paulo diz no final do texto: olha, quando eu sou fraco, aí que eu sou forte. Quando eu percebo a minha pequenez, a minha limitação, é nessa hora que eu me faço forte, grandioso. Por isso eu queria propor para vocês esse tema: inteligência diante do sofrimento. Alguns de nós estamos agindo de forma não inteligente diante dos nossos sofrimentos. E o que isso gera? Mais sofrimento. O que isso gera? Mais dor. O que isso gera? Mais doença. O que isso gera? Mais conflito. Por isso, esse texto em que Paulo está enfrentando um espinho na carne, o que é esse espinho na carne? Bem, Paulo teve uma visão do terceiro céu. O que é o terceiro céu? É a glória de Deus. É o céu onde Deus habita. Ele tem uma visão que nenhum outro homem viu. Quando ele sai dessa visão, ele tem uma sensação de quê? Uma sensação de grandeza, óbvio, qualquer um ia ficar feliz da vida. Só que o próprio Deus deu a ele o quê? Um espinho na carne, para o atormentar, para lembrar ele todo dia que a dor existe. A maioria dos estudiosos acredita que seja um problema físico, provavelmente na visão de Paulo. Porque em outro momento ele cita sua dificuldade para enxergar. Mas existem outras teorias. Existem ainda aqueles que acreditam que o espinho na carne de Paulo é o fato de que, por ele ser membro do Sinédrio, ele era casado, mas agora ele não cita mais a esposa. Acredita-se que quando ele se converte, a mulher larga ele. E agora ele vê a mulher que ele amava nos braços de outra pessoa. Eu não sei se é físico ou se é emocional, o fato é que espinho na carne dói. Eu estava de férias agora, sem camisa, de short, descalço. Pisei, gente, num pelinho. Começou a doer, sentei no chão, era um pelinho, um fiapinho de madeira, mas pensa um negócio fininho. Parecia que o cara estava fincando uma tesoura no meu pé. É uma dor insuportável. Alguém aqui já fez a jumentice de tentar com a unha tirar aquela tinta plástica, e a tinta entrou entre a tua unha e a carne? Fala, quem já foi jumento igual a mim? Os que não admitiram, mentiram, gente. Todo mundo já teve entre a unha e a carne um negocinho. Gente, como que dói, sim ou não? Como que negocinho entra aqui, mas dói. O Paulo, ele tem alguma coisa na vida dele que dói. É uma dor frequente. Um espinho na carne. Aí ele fala com Deus: Deus, tira o meu espinho na carne. Deus fala: não vou tirar não, mas eu vou estar contigo, fica tranquilo, eu vou te abençoar, mas você vai ter que lidar com essa dor. E é com base nesse relato do apóstolo Paulo que eu posso apresentar alguns argumentos para a gente agir com inteligência diante do sofrimento. Primeiro, o que temos que saber para agirmos com inteligência diante do sofrimento? Primeiro,
você não sofre sem propósito. Descubra-o. Quando a gente lê o versículo 7, diz assim: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne. Paulo está dizendo: olha aqui, eu vi a glória toda de Deus, o céu, e para eu não me exaltar, eu recebi um espinho na carne. Em todo sofrimento tem um para. Muitas vezes Deus revela o para. Por exemplo, quando Moisés estava conduzindo o povo para a terra prometida, chegou uma hora, Deus falou assim: você não vai entrar. Não vai entrar, por quê? Não vai entrar porque quando eu falei para você falar a rocha, você bateu na rocha, estava irritadinho comigo, mostrou para o povo que você resolve mesmo no braço, você foi autossuficiente, e eu não vou permitir que você entre na terra prometida. Ah, mas coitado do Moisés, ele foi tão usado por Deus, e Deus agora foi tão exigente com ele. A quem mais é dado, mais será cobrado. Ele via a glória de Deus face a face, ele não podia fazer essas palhaçadas não. E Deus falou: não entra. Lembra quando Josué venceu a batalha de Jericó? Depois ele foi para a batalha de Ai. Quando chegou na batalha de Ai, perdeu. Por quê? Deus falou: perdeu a batalha, está sofrendo aí, porque uma das pessoas do povo pegou os despojos de guerra que não era para pegar nada. Eu dei uma ordem e não foi cumprida, então vocês perderam a batalha. Muitas vezes Deus revela o para. De onde vem o nosso sofrimento? Você precisa entender por que há um sofrimento na sua vida, de forma que você possa lidar com ele. Nem sempre você vai entender logo. O caso de Jó: o cara perdeu a saúde, perdeu o apoio da mulher, perdeu os 10 filhos, perdeu toda a fortuna, o cara vivendo uma vida difícil demais, perdeu o apoio dos amigos, ficava se coçando com um caco de telha, e aí ele fala para Deus: Senhor, por que eu estou passando por isso? Só queria saber. Ele passa todo o livro de Jó questionando Deus, falando: Deus, por que eu estou sofrendo assim? Ele não está entendendo, mas no final do livro, no capítulo 42, versículo 5, Jó vai dizer: Senhor, finalmente entendi o propósito. Antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Ele entendeu que o sofrimento na vida dele tinha um propósito de aproximá-lo do Senhor, de levá-lo para uma outra dimensão, para uma outra conexão com Deus. E nós sabemos outro propósito no sofrimento de Jó. Foi deixar para a gente a maior lição de vida diante da adversidade. O livro de Jó nos abençoa até hoje, virou palavra de Deus, virou relato bíblico. Deus tinha um propósito de me abençoar através de Jó. Deus tinha um propósito de te abençoar através de Jó. Então, você não sofre por sofrer, Deus tem propósito. Não está entendendo? Segura o tranco aí, irmão. Não está entendendo? Não deixa a peteca cair. Não deixa a peteca cair. Vai jogando o jogo. Vai fazendo a tua parte. Porque Deus tem um propósito. E o propósito de Deus sempre é bom.